minha esposa transformou nosso casamento em um experimento feminista de tabela de tarefas domésticas. Ela me deu um guia sobre como ser um bom marido, então eu segui cada regra e observei tudo voltar contra ela. Ei, Reddit, minha esposa me entregou uma estrutura de 17 páginas sobre como ser um marido melhor, eu apenas concordei com a cabeça e segui exatamente. Aqui está o que aconteceu. Nome Kai, 35 anos, masculino. Durante 4 anos, minha esposa Grace e eu tínhamos algo bom. Nos conhecemos em um encontro de ex-alunos da faculdade quando eu tinha 28 anos e ela tinha 26. Ela trabalhava em recursos humanos para uma empresa de suprimentos médicos, eu trabalhava em gestão da cadeia de suprimentos para um distribuidor de equipamentos industriais. Nos casamos depois de namorar por 18 meses e as coisas eram boas, trabalhávamos bem juntos. Ela cuidava do planejamento social, eu cuidava das coisas práticas e das finanças. Dividíamos as tarefas sem drama, algumas semanas ela fazia mais, outras semanas eu fazia mais. Nunca mantivemos pontuação porque confiávamos um no outro. Em termos de dinheiro, eu ganhava cerca de 68 mil e ela 54 mil, não era muito, mas o suficiente para que eu cobrisse cerca de 60% das contas, a hipoteca do nosso sobrado no norte de Fênix, o seguro do carro e os serviços públicos. Ela cuidava das compras de supermercado e dos empréstimos estudantis dela. Nunca mantivemos pontuação, é isso que parceiros fazem. Então, 6 meses atrás, Grace se reconectou com sua colega de quarto da faculdade, Roxy. Roxy trabalhava para uma organização sem fins lucrativos que existia para realizar workshops sobre desmantelar o patriarcado. Nunca foi casada e nunca manteve um relacionamento por mais de 1 ano. De alguma forma, tornou-se a conselheira de Grace sobre como os casamentos deveriam funcionar. Os brunches semanais viraram ligações telefônicas diárias. Eu assisti minha esposa se transformar. Ela começou a usar frases como trabalho emocional e carga de trabalho invisível em conversas sobre tirar o lixo. Roxy estava envenenando o ambiente, soltando comentários sobre como Grace merecia coisa melhor, como ela não deveria ter que me pedir para fazer as coisas, como a minha existência como homem significava opressão sistêmica automática, coisas divertidas assim. Cheguei em casa uma noite e encontrei as duas sentadas à nossa mesa da cozinha com artigos impressos sobre trabalho emocional. Roxy estava destacando trechos com um marcador amarelo como se estivesse preparando Grace para uma prova. As duas ficaram em silêncio quando entrei. Em fevereiro, tive que viajar para Dallas por 3 semanas para supervisionar um projeto de integração de fornecedores, o período mais longo que ficamos separados desde que nos casamos. E aparentemente essas 3 semanas foram quando Roxy passou de ruído de fundo a personagem principal na cabeça da minha esposa. Grace me ligou 2 vezes durante a viagem, e nas 2 vezes eu consegui ouvir a voz de Roxy ao fundo. Na segunda ligação, Grace me fez perguntas estranhas sobre como eu valorizava as contribuições dela e se eu a via como uma parceira intelectual igual. Aquilo não parecia nada com ela. Perguntei se Roxy estava escrevendo o roteiro dela, e ela desligou. Voltei para casa numa quinta-feira à noite esperando talvez um abraço e algumas sobras requentadas. O que encontrei foi Grace parada no nosso corredor segurando um documento grampeado que parecia uma tese de pós-graduação. Ela nem me deixou largar a bolsa de viagem antes de começar um discurso ensaiado sobre reestruturar completamente nosso casamento. O documento se chamava Estrutura para uma Parceria Equitativa, um plano abrangente de reestruturação, em fonte Times New Roman, com numeração de páginas, tudo completo. Ela me mandou sentar à mesa da cozinha, com o laptop já aberto, cheio de planilhas e gráficos codificados por cores. Notei uma segunda caneca de café na bancada. Roxy tinha estado ali ajudando com essa intervenção. Grace explicou que, durante a minha ausência, ela tinha participado de um workshop feminista intensivo que Roxy recomendou, 2 dias inteiros de fim de semana que reprogramaram a forma como ela via nosso relacionamento. De acordo com a nova perspectiva dela, nosso casamento era construído sobre eu explorar o trabalho invisível dela, me beneficiar de privilégios que eu me recusava a reconhecer e de papéis tradicionais que ela não toleraria mais. O documento tinha 3 seções. A primeira era a redistribuição do trabalho emocional. Eu agora era responsável por lembrar todos os aniversários, planejar eventos sociais, gerenciar nosso calendário, enviar cartões de agradecimento e manter contato com as famílias, tudo que ela alegava que vinha fazendo sozinha. A segunda seção era gestão doméstica com equidade baseada em um sistema de pontos. Passar aspirador valia 9 pontos, fazer compras de supermercado 13 pontos, cozinhar 11 pontos, tudo tinha valores atribuídos. Nós dividiríamos os pontos 50% para cada lado semanalmente, e ela criou uma planilha para acompanhar.
A terceira sessão era a desconstrução de padrões masculinos. Havia diretrizes sobre como eu deveria comunicar sentimentos, regras sobre o mansplaining e ocupar espaço, sugestões sobre como eu deveria sentar durante discussões para parecer menos dominante. Aparentemente eu sentava com as pernas muito abertas e isso a intimidava. Meu primeiro impulso foi rir, porque aquilo parecia uma performance artística, como se alguém estivesse me pregando uma peça com o exercício de escrita criativa mais exagerado do Reddit, mas Grace não estava sorrindo. Ela me encarava com uma expectativa intensa, como se estivesse esperando que eu me ajoelhasse ou provasse que eu era exatamente o problema que ela acreditava que eu fosse. Ela tinha abas marcando sessões importantes, uma caneta pronta para anotar minhas reações. Era uma avaliação. Ela me disse que sabia que aquilo seria difícil de ouvir, que homens normalmente ficam na defensiva quando confrontados com seus privilégios, que ela tinha se preparado para eu discutir ou descartar as preocupações dela, porque foi isso que o workshop avisou que caras como eu sempre fazem quando mulheres param de aceitar as coisas. Aqui foi onde eu tomei a decisão que colocou todo o resto em movimento. Olhei para ela com calma, folheei as páginas mais uma vez, concordando com a cabeça como se estivesse revisando um contrato, então levantei o olhar e disse que ela estava absolutamente certa, que se ela se sentia tão forte assim a respeito daquilo, claramente eu tinha deixado passar algo importante, e que eu estava disposto a implementar o sistema dela exatamente como ela havia projetado, cada regra, cada ponto, cada diretriz, palavra por palavra. O rosto dela passou de defensivo para completamente chocado e depois para algo parecido com triunfo. Ela realmente me abraçou. Estou tão orgulhosa de você por ter a mente aberta, ela disse. Isso vai tornar nosso casamento muito mais forte. E que nós seríamos um exemplo para outros casais que estão presos em padrões antigos de relacionamento. O que ela não sabia era que eu já tinha identificado todas as falhas da estrutura dela. Ela construiu aquilo com base em ideologia absorvida da Roxy daquele workshop, mas não pensou até o fim em como a igualdade real realmente funcionaria. Ela queria justiça medida e documentada, queria cada contribuição contabilizada e equilibrada, queria provas de que tudo era exatamente igual, então era exatamente isso que eu iria lhe dar. Naquela noite ela estava cheia de energia, falando sobre como aquilo seria revolucionário, sobre como iríamos provar que casamentos modernos podiam ir além das estruturas antigas. Fiz perguntas sobre o sistema de pontos, garanti que entendia cada regra. Ela foi dormir parecendo mais feliz do que estivera em meses, convencida de que finalmente tinha conseguido chegar até mim. Fiquei acordado até tarde lendo o documento dela, tratando aquilo como o contrato legalmente vinculante no qual ela basicamente havia transformado nosso casamento, e comecei a fazer meus próprios planos. A manhã de segunda-feira começou com a tarefa do café. De acordo com o cronograma alternado da Grace, na semana 1 essa responsabilidade era dela. Acordei no meu horário normal, tomei banho, me vesti para o trabalho e desci às 6h45 esperando que o café estivesse pronto, porque era isso que o quadro dizia. A cozinha estava vazia e a cafeteira fria. Grace ainda dormia lá em cima. Normalmente eu teria feito o café sozinho, preparado o suficiente para nós dois, como vinha fazendo há 4 anos, mas não era assim que o sistema dela funcionava. O sistema dizia que cada pessoa cuidava de suas tarefas designadas sem que o outro interferisse para facilitar as coisas ou cobrir falhas, então eu esperei. Verifiquei e-mails no celular. Ela finalmente desceu cambaleando por volta das 7h10, confusa sobre por que não havia café e por que eu estava apenas parado na cozinha olhando para uma jarra vazia. Parecia irritada, comentou algo sobre ter dormido demais e disse que eu poderia ter feito o café daquela vez. Mantive a calma e abri o documento dela no meu celular, mostrando exatamente a seção em que as tarefas do café de segunda-feira estavam listadas sob responsabilidade dela. A semana era dela, as regras eram dela. Ela fez o café mal feito, usou o pó demais, esqueceu que estávamos com poucos filtros e teve que revirar a despensa. Tudo levou 20 minutos, quando normalmente levava 5. Acabei saindo para o trabalho 15 minutos atrasado, com café morno, mas mais importante ainda, passei no banco no caminho e abri uma conta separada, começando a transferir dinheiro da nossa poupança conjunta. Tínhamos cerca de 34 mil ali. Nas semanas seguintes, transferi exatamente metade para minha conta individual. Se íamos fazer igualdade, faríamos direito. Naquela mesma noite contei a Grace sobre outra mudança. Já que ela queria justiça mensurável, agora dividiríamos as despesas em 50% para cada lado, hipoteca, serviços públicos, seguro, compras de supermercado, tudo. Eu vinha cobrindo 60% havia 4 anos, isso terminava naquele dia. Ela me olhou como se eu tivesse sugerido colocar fogo na casa.
Começou a argumentar que minha renda era maior, então fazia mais sentido dividir as contas com base no quanto cada um ganhava, que dividir tudo igualmente não era realmente justo quando os rendimentos eram diferentes. Peguei meu celular e mostrei a seção da estrutura dela sobre distribuição igual de trabalho e responsabilidade. Perguntei por que as tarefas domésticas precisavam ser divididas exatamente em 50%, mas o dinheiro não. Onde estava a lógica nisso? Ela não teve uma boa resposta, apenas disse que eu estava sendo mesquinho e levando as coisas de forma literal demais. Eu disse que estava sendo exatamente tão literal quanto a estrutura dela exigia. Ao longo da semana seguinte, segui cada regra com precisão cirúrgica. Na terça-feira à noite, ela chegou do trabalho parecendo estressada e comentou que estava com dor de cabeça. Normalmente eu teria ido buscar um remédio lá em cima e levado água para ela, mas assistência pessoal não estava na minha lista de tarefas, então apenas assenti e voltei para o laptop. Ela ficou me olhando por uns 10 segundos esperando alguma coisa, depois se levantou e foi pegar o próprio remédio. Ouvi o armário do banheiro bater com força. Na noite de terça-feira, ela comentou que os pais queriam que fossemos jantar lá no sábado, falou casualmente enquanto assistíamos televisão. Normalmente eu teria conferido nossas agendas e talvez sugerido levar vinho ou sobremesa, mas de acordo com a seção 1, o planejamento social com a família dela agora era inteiramente o trabalho emocional dela, então eu apenas disse ok e voltei a assistir ao jogo. O sábado chegou e não havia nada organizado, porque ela tinha simplesmente esquecido de dar continuidade. A mãe dela ligou por volta das 3 da tarde, soando magoada e confusa, perguntando onde estávamos. Observei a Grace se atrapalhar para explicar que houve um desencontro e que ligaria depois para remarcar. Depois que desligou, ela me lançou um olhar como se eu devesse tê-la lembrado. Mostrei a ela a seção da estrutura que dizia que a coordenação com a família era responsabilidade dela. Na quarta-feira à noite, o lixo da cozinha estava tão cheio que as coisas estavam empilhadas em cima de outras coisas, formando uma torre ridícula de lixo. Ela me deu aquele olhar universal de cônjuge que significa você está vendo isso, certo? Consultei o quadro de tarefas na geladeira. O lixo não era meu até a manhã de quinta-feira, então dei de ombros e voltei para o laptop. Ela acabou levando o lixo para fora sozinha por volta das 9 da noite, suspirando alto de propósito para que eu soubesse o quanto estava incomodada. Na sexta-feira à noite, ficamos sem detergente para lavar roupa. Ela mencionou isso casualmente. Eu reconheci a informação, mas não me ofereci para comprar, porque a compra de suprimentos domésticos era a responsabilidade dela naquela semana, de acordo com a planilha. No domingo à noite já dava para perceber que ela estava ficando frustrada, ainda não exatamente com o sistema em si, mas comigo por segui-lo tão fielmente. Você está sendo difícil de propósito, ela sugeriu durante uma conversa sobre o planejamento das refeições da semana. Quero dizer, você está levando tudo literal demais e perdendo o espírito do que estou tentando fazer. Ah, é mesmo, eu respondi. Então quais partes do sistema você quer que eu ignore? E por que essas partes são menos importantes? Algumas regras são mais iguais do que outras. Ela não teve uma boa resposta para isso. O que fez tudo isso funcionar não foi eu estar sendo cruel, eu estava sendo perfeitamente justo, pela definição dela. Ela havia criado um sistema que soava progressista quando a Roxy ajudou a lapidá-lo no workshop, mas não tinha considerado como seria realmente viver dentro dele. Enquanto isso, eu estava discretamente documentando tudo, capturas de tela da divisão de despesas, cópias da estrutura dela com datas e horários, construindo um arquivo que seria útil mais tarde. 3 semanas depois do início da estrutura, Grace decidiu que o sistema precisava de uma atualização. Ela vinha passando ainda mais tempo com a Roxy, vários encontros para café por semana, longas ligações telefônicas nas quais eu ouvia frases como estabelecer limites e recusar o mínimo aceitável. Ela veio até mim com protocolos de comunicação para controlar como discutiríamos desacordos. Sempre que eu explicava meu ponto de vista usando lógica, ela já tinha um rótulo pronto: desvio lógico, racionalização defensiva, resistência masculina, tudo diretamente do manual da Roxy. Eu não discutia, apenas fazia anotações mentais. Então construí meu próprio documento. Chamei de estrutura de responsabilidade recíproca. Usei a mesma formatação que a dela. Seção 1: Transparência financeira. Já que estávamos medindo o trabalho doméstico, também mediríamos as contribuições econômicas. Criei uma planilha acompanhando cada centavo, listando exatamente quanto a mais eu vinha contribuindo havia 4 anos. Esse desequilíbrio precisava ser corrigido. Seção 2: Responsabilidades técnicas e mecânicas.
Consertar coisas, gerenciar tecnologia, lidar com ferramentas e trabalho físico, essas agora seriam responsabilidades dela em semanas alternadas. Seção 3. Responsabilidade emocional. Cada vez que ela chorava para encerrar discussões, cada vez que usava o silêncio como punição, cada vez que me fazia sentir culpado por estabelecer limites, tudo documentado como padrões dela que precisavam ser examinados. Apresentei o documento no sábado de manhã. O rosto dela passou da confusão para a raiva defensiva quando percebeu que a minha estrutura a submetia aos mesmos padrões. Ela argumentou que não era a mesma coisa, que eu estava perdendo o ponto principal. Eu a lembrei de que ela queria igualdade mensurável. Agora tudo estava sendo medido, dos dois lados, a partir daquele momento. Parei de fazer todas as pequenas coisas que sempre fiz sem pensar. Parei de ser a pessoa que suavizava os atritos e tornava a vida mais fácil de maneiras que ela nunca percebeu. Ela precisava do carregador do telefone que estava lá em cima enquanto assistíamos a uma série. Normalmente eu teria pegado durante o intervalo, mas buscar itens pessoais dela não estava na minha lista de tarefas, então permaneci no sofá. Na noite de terça-feira a internet caiu. Continuei trabalhando no laptop usando o hotspot do meu telefone enquanto a observava lutar com o roteador por 20 minutos, desconectando cabos errados e ficando cada vez mais frustrada. No fim, ela conseguiu resolver. Levou 3 vezes mais tempo do que levaria para mim. Ela comentou que precisava buscar uma receita médica antes que a farmácia fechasse. Reconheci a informação, mas não me ofereci para ir nem para lembrá-la depois. Gerenciar a agenda dela agora era responsabilidade dela. Ela quis pedir comida, mas o cartão de crédito estava na bolsa lá em cima. Olhou para mim esperando algo, eu olhei de volta e esperei. Ela acabou subindo sozinha. O sistema de pontos estava criando situações absurdas. Ela lavava a louça para ganhar seus pontos, mas deixava as bancadas sujas, porque limpá-las era tecnicamente uma tarefa separada com pontuação diferente. Eu aspirava a sala para ganhar meus pontos, mas ignorava as mesas laterais cheias de poeira, porque isso estava categorizado de outra forma. Uma noite, ela me pediu ajuda para alcançar algo em uma prateleira alta. Consultei o telefone, a assistência com acesso doméstico não estava atribuída a ninguém. Ficamos os dois olhando para o objeto por 1 minuto, então ela pegou uma cadeira. Estávamos seguindo as regras exatamente, e nosso sobrado estava ficando de alguma forma mais bagunçado e mais caótico, apesar de todo o esforço documentado. Na tarde de quinta-feira, Grace me ligou no trabalho. O carro da Roxy tinha quebrado e ela precisava de uma carona de volta para casa desde o escritório do outro lado da cidade. Queria saber se eu poderia sair mais cedo para ajudar. Eu disse que a Roxy podia chamar um serviço de transporte por aplicativo ou usar qualquer rede feminista de ajuda mútua que ela vivia postando online. Ela desligou na minha cara. Naquela noite, Grace me informou que a Roxy se juntaria a nós para o jantar no sábado. Não perguntou, avisou. Eu disse que tudo bem, mas como a Roxy era amiga dela, Grace seria responsável por toda a cozinha, limpeza e tarefas de recepção associadas a ter uma convidada, distribuição igual de trabalho. Ela me olhou como se eu tivesse perdido a cabeça. Você está falando sério agora? Eu não consigo fazer tudo isso sozinha. Suas regras. O sábado chegou e Grace passou 4 horas cozinhando e preparando tudo enquanto eu ficava na sala trabalhando no laptop. Quando a Roxy apareceu, eu apenas cumprimentei, ofereci gentilezas básicas e voltei ao que estava fazendo, enquanto elas conversavam na cozinha. Eu podia ouvir a Roxy jogando veneno no ouvido da Grace a noite inteira, frases como coerção financeira e incompetência estratégica, e isso é exatamente o que o workshop nos alertou, atravessando a parede. Em certo momento, a Roxy saiu para usar o banheiro e me lançou um olhar presunçoso, como se já tivesse ganhado alguma coisa. Quando a Roxy foi embora, Grace estava completamente tensa. Na manhã de domingo, Grace iniciou a conversa que eu vinha esperando. Precisamos conversar, essa divisão financeira não é justa. Eu ganho menos do que você e isso parece uma punição. Mostrei a ela a planilha, quanto a mais eu havia pago ao longo de 4 anos. Sob a igualdade verdadeira, ela precisaria me reembolsar cerca de 19 mil pelo desequilíbrio. Ela ficou olhando para os números. Isso é abuso financeiro. Como contribuição igual pode ser abuso, eu perguntei. Ela não conseguiu explicar, apenas disse que parecia errado. Ela ligou para Roxy e colocou no viva voz. Roxy imediatamente começou com o discurso clássico de abuso financeiro, dizendo que eu estava usando dinheiro para controlá-la, como prova de tudo que elas tinham discutido. Eu apontei que contribuição igual, por definição, não pode ser abuso.
Se Grace quisesse divisões baseadas na renda, deveria ter dito isso, mas ela queria igualdade. Roxy disse para Grace se manter firme, não deixar que eu reformulasse a situação, e desligou. Grace não falou comigo pelo resto do domingo, silêncio total. Ao fim da terceira semana, nosso sobrado parecia uma zona de guerra, duas pessoas seguindo regras, nenhuma parceria real, nenhuma conexão de verdade, apenas contagem constante de pontos e ressentimento, exatamente como eu sabia que aconteceria. A quarta semana foi quando tudo desandou de vez. Na terça-feira, a pia do banheiro entupiu completamente. Encanamento agora era a responsabilidade técnica dela. Grace tentou um produto químico para desentupir ralos, deixou o banheiro com cheiro de piscina e não resolveu nada. Na quinta-feira, a pia estava inutilizável, e Grace escovava os dentes na cozinha. Finalmente, ela perguntou se eu realmente deixaria nosso banheiro quebrado quando eu podia consertar facilmente. Eu perguntei qual parte da estrutura de responsabilidade técnica ela queria que eu ignorasse. Ela me chamou de mesquinho, infantil, disse que isso provava que eu nunca tinha me importado em fazer as coisas funcionarem. Eu a lembrei de que eu vinha fazendo as coisas funcionarem havia 4 anos, e que ela decidiu que isso não era suficiente. Na sexta-feira, a máquina de lavar morreu no meio do ciclo, prendeu roupas molhadas dentro, fez um barulho horrível de trituração e depois parou. Grace me ligou em pânico, esperando que eu saísse do trabalho e consertasse. Eu a lembrei de que falhas mecânicas eram da categoria dela e disse que tinha confiança na capacidade dela. Ela me acusou de sabotar nosso casamento, de dificultar a vida dela de propósito. Eu disse que estava dando exatamente o que ela pediu, igualdade completa. Ela passou 2 horas tentando resolver, ligou para a assistência técnica, o primeiro horário disponível era na terça-feira, 5 dias depois. Naquela noite, ela colocou sacos de lixo cheios de roupas no carro e foi para a lavanderia, ficou fora mais de 3 horas, voltou exausta dizendo que o lugar era deprimente, que as máquinas engoliam moedas e que alguém tinha tirado as roupas dela antes do tempo. No sábado bem cedo, a mãe da Grace teve uma emergência médica. Grace passou o dia inteiro coordenando tudo. Eu observei enquanto tomava café, emergências familiares do lado dela eram responsabilidade dela. Ela me olhou desesperada. Eu perguntei se precisava que eu fizesse algo específico. Ela balançou a cabeça. Acabou passando o dia todo lidando com a situação da mãe, só voltou para casa quase às 8 da noite, completamente esgotada. Eu já tinha jantado, porque cozinhar não era minha responsabilidade naquele dia e ela não tinha estado em casa para cuidar da dela. Ela entrou na cozinha, me viu sentado com o prato vazio, viu o fogão e a pia limpos, sem comida para ela, e algo no rosto dela simplesmente quebrou. Você vai mesmo ficar aí sentado e apenas me ver sofrer? Ei, Grace, não me odeie. Nosso casamento significa tão pouco assim para você. Você está usando minha própria estrutura contra mim em vez de ser minha parceira. Eu fui seu parceiro por 4 anos, Grace, eu retruquei. Eu contribuí com mais dinheiro, resolvi a maioria dos problemas e fiz nossa vida funcionar sem precisar de uma planilha. Você decidiu que isso não era suficiente. Você fez sua escolha, construiu seu sistema, nos fez segui-lo, e agora está chateada porque o sistema também se aplica a você. Você mudou, você não é a pessoa com quem me casei, está se tornando fria e cruel. Você está certa, eu disse. Eu mudei, porque você transformou nosso casamento em uma transação em vez de uma parceria, e se agora estamos lidando com transações, eu vou garantir que sejam justas. Ela ligou para Roxy de novo e colocou no viva voz sem me perguntar. Roxy começou imediatamente a falar sobre como homens sempre encontram maneiras de sabotar a igualdade, como eu estava mostrando minhas verdadeiras cores. Eu deixei ela falar por 1 minuto, depois listei calmamente todas as maneiras pelas quais Grace havia mudado desde que se reconectou com a Roxy, como ela passou de parceira feliz a auditora ressentida, como a confiança virou suspeita. Eu disse diretamente a Roxy que ela tinha envenenado minha esposa contra mim, porque a miséria adora a companhia. Grace ficou chocada. Roxy começou a gritar pelo telefone. Eu saí do cômodo enquanto elas falavam. Naquela noite, Grace dormiu no quarto de hóspedes. A essa altura, as transferências de dinheiro estavam concluídas, metade da nossa poupança conjunta estava segura na minha conta individual, tudo legal, tudo exatamente justo pelos padrões dela, porque eu vinha me preparando para o desfecho desde o momento em que ela me entregou aquele primeiro documento de estrutura. A quinta semana foi quando o sistema entrou em colapso total. Na manhã de segunda-feira, o controle do portão da garagem parou de funcionar. Nós dois estávamos atrasados, o controle não respondia.
Perguntei se ela queria que eu ignorasse o sistema ou resolvesse sozinha. Ela não respondeu, começou a puxar a liberação manual, não conseguiu entender, entrou em pânico, e finalmente gritou para eu ajudar, dizendo que aquilo era insano. Eu mostrei como funcionava, conseguimos abrir o portão e os dois chegaram 30 minutos atrasados. Naquela noite, ela só voltou para casa depois das 9, não mandou mensagem, entrou e foi direto para o andar de cima. Na quarta-feira, recebi uma mensagem da Roxy, um texto longo acusando-me de destruir a saúde mental da Grace e me ameaçando, dizendo que eu me arrependeria. Fiz uma captura de tela, adicionei ao meu arquivo de documentação e bloqueei o número dela. Na quinta-feira à noite, Grace quebrou o silêncio e disse que precisávamos realmente conversar. Ela parecia exausta e me disse que se sentia presa. A estrutura não estava funcionando, tudo parecia mais difícil e mais solitário. Eu perguntei o que ela realmente queria, não o que a Roxy dizia, nem o que o workshop ensinava, mas o que ela de fato queria. Ela não conseguiu responder. Eu disse que tinha passado 4 anos tentando ser um bom marido e que ela havia destruído isso com base em teorias de pessoas que nunca conseguiram manter o que nós tínhamos. Ela começou a chorar, disse que sentia muito, que tinha cometido um erro e que queria voltar a como era antes. Eu perguntei se ela estava pedindo desculpas porque entendia o que tinha dado errado ou porque as consequências estavam a afetando. Não houve uma boa resposta. Na manhã de sexta-feira, tive uma reunião com um advogado de divórcio, apenas uma consulta. Minha documentação seria valiosa, as transferências de dinheiro eram legais e eu estava em uma posição forte. Na sexta-feira à noite, Grace perguntou se poderíamos sair para jantar e tentar nos reconectar, ela havia feito uma reserva. Eu disse que tinha planos. Ela perguntou quais planos. Eu respondi que eram meus planos e que não precisavam da coordenação ou aprovação dela. Na verdade, eu apenas fiquei em casa assistindo basquete, mas o ponto era que eu não devia mais a ela meu tempo ou minha atenção. Éramos duas pessoas com responsabilidades separadas e vidas separadas que apenas dividiam o mesmo espaço de moradia. Ela acabou indo jantar com a Roxy. Voltou para casa por volta das 10 da noite e foi direto dormir no quarto de hóspedes novamente. Na manhã de sábado, acordei e a encontrei sentada à mesa da cozinha com as duas estruturas impressas à sua frente, todas aquelas páginas de regras, categorias e sistemas de pontos. Ela parecia não ter dormido a noite inteira. Eu não consigo mais fazer isso, e então começou a chorar. Ela disse que vinha se sentindo invisível no nosso casamento havia algum tempo, antes mesmo de eu sair para aquela viagem de trabalho. Tudo o que ela fazia parecia não ser notado nem valorizado. A Roxy e o workshop tinham lhe dado palavras para sentimentos que ela já tinha, mas não sabia expressar. Ela achou que, se pudesse transformar nosso relacionamento em um sistema com regras claras e medições, finalmente se sentiria vista, mas isso só a fez se sentir completamente sozinha. Cada interação tinha virado uma transação, cada gesto precisava ser avaliado por justiça, cada momento de conexão se tornará suspeito, porque poderia desequilibrar a balança. Ela admitiu que havia se tornado exatamente aquilo de que me acusava, rígida, controladora, incapaz de enxergar além da própria perspectiva. Disse que a estrutura havia sugado toda a humanidade do nosso casamento. Eu a deixei falar sem interromper. Quando ela terminou, eu disse algo que vinha pensando havia semanas. Falei que ela estava certa, que eu nem sempre reconheci tudo o que ela fazia, que provavelmente tomei algumas coisas como garantidas e que poderia ter sido mais apreciativo. Mas a solução dela não foi ter uma conversa honesta comigo. Foi reestruturar completamente nosso casamento com base em ideologia de pessoas que não nos conheciam, trazer influência externa que a envenenou contra mim, substituir confiança por suspeita e parceria por contagem de pontos. E agora ela estava arrependida porque a estrutura não estava funcionando, não porque entendia porque estava errada. Ela me perguntou o que deveríamos fazer agora, como poderíamos consertar isso. Eu disse que vinha pensando nisso também. Então eu disse que queria o divórcio. Ela ficou me encarando por cerca de 10 segundos, como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira, depois começou a rir. Você não pode estar falando sério. Casais passam por fases difíceis e superam juntos. Você só está tentando me assustar para que eu recue. Não, Grace, eu estou completamente sério. Eu já falei com um advogado. Eu vinha me preparando para isso desde que você me entregou aquele documento, 5 semanas atrás. Ela congelou, o riso morreu imediatamente, o rosto ficou pálido e ela pousou a caneca na mesa. O que você quer dizer com preparando?
Eu puxei o celular e mostrei as capturas de tela de cada regra da estrutura, registros de mudanças, logs de quem fez o quê, registros financeiros mostrando o desequilíbrio histórico. Eu disse que também tinha transferido metade da nossa poupança conjunta ao longo do último mês, cerca de 17 mil, para minha conta individual, tudo legal, tudo exatamente justo pelos padrões dela. A expressão dela passou de choque para pânico. Ela começou a falar rápido, dizendo que eu tinha entendido errado, que ela estava estressada e confusa, que a Roxy tinha tido uma influência ruim sobre ela, mas que agora ela via isso e que poderíamos trabalhar nisso se eu apenas lhe desse uma chance. Eu perguntei onde estava toda essa razoabilidade e flexibilidade 5 semanas atrás, quando eu voltei de Dallas. Onde estava a disposição para comunicar e comprometer quando ela estava me entregando um documento de 17 páginas detalhando minhas falhas como marido? Ela não teve resposta. Ela perguntou sobre o dinheiro, disse que era injusto porque contava com ele. Eu a lembrei de que ela queria contribuição financeira igual, então eu apenas tinha retirado a minha parte igual. Ela ligou para o advogado naquela tarde e voltou parecendo abalada. O advogado dela disse que minha documentação era sólida, que as transferências de dinheiro eram legais e que a própria estrutura mostrava que ela havia exigido as mudanças. Ela não tinha vantagem alguma. Ela me mostrou a conta da consulta, $300 por 1 hora, e perguntou se eu dividiria com ela. Eu a lembrei de que não estávamos mais dividindo despesas, a menos que fossem relacionadas à casa. Na manhã de terça-feira, ela mudou de estratégia e disse que eu estava sendo cruel, que tinha manipulado tudo para fazê-la parecer mal. Eu perguntei quando tínhamos tido uma conversa real sobre problemas antes de ela voltar para casa com aquela estrutura, quando ela tinha tentado conversar em vez de me emboscar com um documento. Ela disse que vinha dando indiretas havia meses e que eu deveria ter percebido. Eu disse que adultos usam palavras, não indiretas. Na noite de quarta-feira, Grace apareceu com a Roxy, aparentemente como apoio. Elas me sentaram na minha própria sala de estar e tentaram fazer uma intervenção. Roxy começou seu discurso dizendo que eu estava demonstrando padrões de abuso, que a divisão financeira era abuso econômico, que seguir a estrutura era uma forma de guerra psicológica. Eu deixei ela terminar, depois me virei para Grace e perguntei se ela realmente acreditava em alguma daquelas coisas. Grace olhou de mim para Roxy e eu pude ver o conflito no rosto dela. Ela disse a Roxy que precisava falar comigo sozinha. Roxy pareceu traída e começou a argumentar que era exatamente isso contra o qual ela tinha alertado, que eu iria isolar e manipular a Grace. Depois que a Roxy foi embora, Grace se sentou novamente, exausta, e perguntou se havia alguma chance de eu reconsiderar, alguma possibilidade de tentarmos terapia ou uma separação em vez do divórcio. Eu disse que, 5 semanas antes, se ela tivesse dito que se sentia desvalorizada e queria melhorar a comunicação, eu teria me dedicado completamente, mas ela trouxe ideologia para dentro do nosso casamento e transformou cada interação em uma medição de inadequação. Agora ela queria agir como se nada disso tivesse acontecido. Ela começou a chorar e perguntou o que deveria fazer agora. Eu disse que ela tinha até o fim do mês para encontrar um lugar, que eu pagaria minha metade da hipoteca durante esse período e nem um centavo a mais. Ela precisaria cuidar sozinha de toda a mudança. Ela me olhou como se eu fosse um estranho e disse que eu estava sendo cruel, que não acreditava que eu estava fazendo aquilo com ela. Eu disse que estava sendo justo. Na manhã de quinta-feira, eu protocolei a papelada e enviei uma cópia por e-mail. Ela ligou chorando, implorando para eu esperar, dizendo que cancelaria as estruturas, que começaria do zero, que faria qualquer coisa. Eu disse que estávamos apenas executando a conclusão lógica do sistema que ela mesma criou. Na noite de sexta-feira, cheguei em casa e a encontrei empacotando as coisas. Ela tinha encontrado um apartamento a cerca de 3 milhas dali e se mudaria na semana seguinte, caixas por toda parte. Nossa foto de casamento já estava embrulhada em jornal. Percebi que ela estava levando a cafeteira, aquela que tinha dado início a tudo naquela primeira manhã de segunda-feira. Perfeito. Ela perguntou mais uma vez se eu tinha certeza. Eu disse que parceria exige 2 pessoas que confiem uma na outra, e que ela tinha deixado claro, por meio das próprias ações, que não confiava em mim e não queria trabalhar comigo. Ela queria me auditar, me medir e me considerar insuficiente. Eu merecia algo melhor do que isso. O divórcio avançou rápido. Não tínhamos filhos nem grandes bens além do sobrado. Com a documentação clara, ficamos legalmente separados em cerca de 3 meses. Eu comprei a parte dela do sobrado, ela pegou o dinheiro e se mudou. Tentou manter amizade nas redes sociais, mas eu a bloqueei em tudo no dia em que saiu. Troquei as fechaduras, simplesmente porque o sobrado agora era meu e eu queria um corte limpo.
Contratei um serviço de limpeza depois que ela foi embora. Eles encontraram o documento da estrutura dela debaixo da cama. Joguei no reciclável, mas fiquei com os móveis. Não havia motivo para deixar ideologia estragar um bom sofá. Passei a focar em mim mesmo, voltei a ir à academia com mais consistência, perdi 15 libras, retomei o mountain bike e comecei a jogar pôquer com colegas do trabalho em quintas-feiras alternadas. Um deles me perguntou certa vez por que eu parecia diferente ultimamente, mais relaxado. Eu disse que tinha parado de viver dentro de um sistema de avaliação de desempenho disfarçado de casamento. Ele riu, achando que eu estava brincando. 4 meses depois, fui promovido a gerente sênior de cadeia de suprimentos, com um bom aumento, passando a ganhar cerca de 77 mil. Aconteceu que não viver estressado com estruturas me deixou mais produtivo. Comecei a sair com a Hannah 6 meses depois da separação, gerente de projetos em uma empresa de construção. Sem drama, simples e divertida. A vida da Grace seguiu na direção oposta. Ouvi dizer que ela dobrou a influência da Roxy após o divórcio, mais workshops, muito ativa em comunidades feministas online, transformou toda a personalidade em torno de ter saído de um relacionamento abusivo. Então, cerca de 8 meses depois, veio a consequência. Grace postou algo nas redes sociais me pintando como um abusador financeiro que roubou o dinheiro e a deixou sem nada, uma história inteira e dramática sobre manipulação e gaslighting que acabou se espalhando de forma semi-viral nos círculos dela. O problema foi que amigos em comum conheciam a história real, sabiam dos Framework, sabiam da Roxy, e começaram a contestar. As coisas ficaram confusas então. Alguém encontrou e compartilhou a mensagem ameaçadora que a Roxy me enviou. A narrativa do marido abusivo desmoronou. As pessoas começaram a fazer perguntas, queriam ver esses Framework que a Grace mencionava tanto. Alguém perguntou por que um abusador financeiro documentaria cuidadosamente a divisão de despesas exatamente em 50%. A comunidade online da Grace se voltou contra ela rapidamente, acusando-a de usar a linguagem de abuso como arma. A Roxy tentou defendê-la, mas só piorou a situação. Grace foi expulsa de vários grupos por causar drama. A amizade com a Roxy implodiu pouco depois. Descobriu-se que a Roxy falava pelas costas da Grace, dizendo a outras pessoas que Grace era fraca por ficar abalada, que tinha falhado no teste de verdadeiro compromisso feminista. Alguém mostrou as mensagens a Grace. A Roxy não negou, disse que Grace precisava ouvir verdades duras. Grace cortou relações com ela e perdeu todo aquele círculo social, workshops e amizades. Alguns ficaram do lado da Roxy, outros simplesmente desapareceram. Acontece que, quando toda a sua personalidade é baseada em ser vítima, as pessoas se cansam do papel rapidamente. No trabalho, Grace vinha reclamando da empresa em suas comunidades, falando sobre estruturas patriarcais e colegas homens tóxicos, citando o nome da empresa. Alguém da própria empresa viu as postagens e denunciou a gerência. Ela foi demitida 10 meses após o nosso divórcio por violações de redes sociais e por criar um ambiente hostil. Não conseguiu encontrar outra vaga em recursos humanos e aceitou qualquer trabalho que apareceu, assistente administrativa por menos dinheiro. Então, 13 meses depois de nos separarmos, a campainha da minha porta tocou. Abri e encontrei a Grace, parecendo ter envelhecido 5 anos, completamente derrotada. O carro dela tinha um amassado no para-choque dianteiro que não estava lá antes, dano de estacionamento que ela provavelmente não podia pagar para consertar. O selo de inspeção no para-brisa estava vencido havia 2 meses completos. Kai, podemos conversar. Eu fiquei na porta e perguntei o que ela queria. Eu preciso de ajuda, estou atrasada com o aluguel, perdi o emprego, meus amigos me abandonaram, a Roxy virou todo mundo contra mim, eu não tenho ninguém agora e preciso de dinheiro, só alguns milhares para me regularizar. Eu te pagaria assim que pudesse. Eu olhei para ela por um longo momento, para aquela mulher que jogou fora 4 anos porque não eram perfeitos o suficiente para teorias de um workshop. Perguntei onde a Roxy estava agora, onde estavam os amigos dos workshops, onde tinham ido as pessoas que apoiavam a jornada dela. Ela começou a chorar, disse que tinha cometido erros, que estava errada, que entendia o que tinha perdido, perguntou se eu poderia ajudá-la só dessa vez, pelo que já tivemos. Eu disse que passei 4 anos sendo parceiro dela, sendo alguém em quem ela podia confiar, e que ela decidiu que eu era o problema, decidiu que nosso casamento precisava ser destruído de acordo com padrões externos. Ela fez sua escolha, construiu seu sistema, seguiu sua ideologia, e agora estava vivendo com as consequências. Independência total, responsabilidade total, exatamente como ela queria. Ela perguntou se eu realmente iria deixá-la sofrer, virá-la embora quando não tinha para onde ir.
Eu disse que ela tinha o mesmo lugar que eu teria se a situação fosse inversa, nenhum, porque de acordo com o framework dela nós éramos indivíduos separados, com responsabilidades separadas, não parceiros que se apoiam. Ela estava vivendo no mundo que criou. Eu esperava que tivesse aprendido alguma coisa. Eu fechei a porta enquanto ela ainda estava ali chorando. Pela janela, vi ela voltar para o carro. Foram necessárias 3 tentativas para colocar a chave na porta, depois ela ficou sentada no banco do motorista sem se mover. Fechei as persianas, voltei para dentro, peguei uma bebida e liguei um jogo na televisão. Minutos depois, o telefone vibrou, Grace enviando longos pedidos de desculpa, dizendo que entendia que tinha destruído tudo, pedindo para conversarmos. Eu bloqueei o número dela. Ela mandou um e-mail naquela noite, mais do mesmo. Marquei como spam e filtrei qualquer outra coisa que viesse dela. Às vezes, as pessoas precisam enfrentar consequências, precisam entender que ações têm reações, que você não pode destruir algo bom com base em ideologia e esperar reconstruí-lo quando a ideologia falha. Grace queria igualdade, medição e documentação, então eu dei exatamente isso a ela, consequências justas para as ações dela, respostas medidas, documentação de como as escolhas dela levaram até ali. Ela construiu o sistema, insistiu que o seguíssemos, manteve o funcionamento mesmo quando estava claramente falhando, e agora passou a viver naquele mundo sem mim. Alguns meses depois, soube que Grace tinha voltado a morar com os pais em Scottsdale, encontrou trabalho de meio período com entrada de dados, ainda solteira e ainda lutando. Eu tinha seguido em frente completamente. Hannah e eu estávamos ficando sérios, sem framework, sem contagem de pontos, apenas 2 pessoas que gostavam uma da outra. Às vezes, à noite, penso no que Grace disse na minha varanda sobre entender o que tinha perdido. Ela não entendeu o que tinha até perder. Eu também aprendi minha lição, que não dá para construir uma vida com alguém que vê você como um problema a ser resolvido em vez de um parceiro a ser valorizado, que o seu valor não precisa ser provado por meio de planilhas. Eu estou bem.